Cheguei! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao mundo da advocacia. Seja bem-vindo à transformação que há na sua vida. Raquel, Hudson, Alisson, parabéns! Olá, tô bem também. Obrigada. Veja, o dia, eu lembrei pro dia nascer feliz, né? O mundo inteiro acordar e a gente dormia. É como se fosse uma utopia. É como se a gente estivesse na contramão do que a sociedade faz, aí a gente poderia se considerar feliz, né? Mas será que a felicidade é isso mesmo, sabe? A gente fazer ir contra a boiada, fazer o que o outro não faz. Será que é esse o verdadeiro sentido da felicidade? Eu não sei. Tudo bem, Maria? Bom. Obrigada. Obrigada. Gente, olha, iniciar a jornada é um desafio tremendo, porque a gente está trabalhando em prol à advocacia. Por isso, né, chama a jornada da advocacia. Tudo bem, Juliana? Quanto mais você tiver ao par das suas potencialidades, das suas capacidades, mais chances você tem de chegar ao resultado que você almeja. Essas chances, elas são reais e concretas a partir do momento em que você mensura o que você quer. Porque quando eu falo assim, você tem mais chances de chegar ao seu objetivo, né, Letícia? Você está pensando assim, mas qual o objetivo que eu tenho? Ou então, eu tenho chances de chegar, mas chegar onde? No filme Alice no País das Maravilhas, ela fala, eu quero ir para um lugar. Aí, faz tempo que eu não assisto, tá? Então eu não vou lembrar os personagens certos. Mas, se eu não me engano, um coelho fala pra ela, mas pra onde você vai? Ela fala, não sei. Então, pra quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Isso vale pra nossa vida. Isso vale pra nossa realidade. Pra nossa advocacia. Para os nossos relacionamentos. Tem gente que começa um relacionamento e você não precisa ter um monte, né, um mundo de expectativas sobre o seu relacionamento. Mas você tem que ter na sua cabeça se você é aquela pessoa que um dia deseja constituir uma família, se você é aquela pessoa que um dia deseja ter um casamento assim, assado, você tem que ter já esse viés, sabe? É como se fosse assim, você tem que ter essa expectativa lá na frente. Por quê? Porque quando você for iniciar um relacionamento, você já vai ter uma noção mínima que seja, né? De se esse relacionamento você vai empenhar o seu esforço e a sua habilidade maior ou não. E aí, isso vale para absolutamente tudo na vida. Eu falo muito aqui na jornada, eu falo muito sobre intencionalidade. As pessoas abrem o Facebook numa falta de intenção total. Quando ela vai ver, ela ficou 2 horas ali da vida dela, que ela não dá para a mãe dela, para ela fazer uma ligação para a mãe dela, porque ela não tem tempo. Mas ela ficou 2 horas ali passando na vida dos outros, comparando a vida dela com a dos outros, questionando e julgando os outros, invejando os outros, odiando os outros, amando os outros, curtindo fotos que ela nem curtiu, comentando coisas que ela nem gostou. Ela fica 2 horas. E essas mesmas 2 horas ela não tira meia hora para ligar para a mãe dela, para conversar, para ver como ela tá, para o pai dela, para o irmão dela. Ela não faz isso. Para a amiga dela, ela não faz isso. Então, por que eu estou falando isso? Nesse tema de hoje, que eu nem escrevi, eu escrevi aqui.
O tema de hoje é flow, o seu estado em ação. Opa, não é flor, é flor. Flow. Flow, o seu estado em ação. Por que eu tô falando isso? Em ação. Exatamente, Letícia. É um tempo perdido de vida e... Opa, meu Deus, escreveu... Esse coisa aqui, ele é terrível, né? Eu tenho que escrever de novo porque eu não sei apagar. Ainda bem que não saiu palavrão, né? É flow, amigo, é flow. Você vai deixar flow ou vou ter que te bater? Flow, o seu estado em ação. Agora sim, tá certo. Então, a gente desperdiça tempo, e sabe o que é legal, Letícia? É que tempo, ele é o maior ativo. Ativo é o que a gente tem de mais valioso, tá? Você pegar numa empresa, o ativo e o passivo é aquilo que você consegue usar na hora. Ele tem o seu ativo, o tempo é o seu maior ativo, é o ativo maior de todo mundo, mas tem pessoas que ficam assim, minha vida vai ser maior. Parece que a pessoa tem um segredinho, parece que está escrito em algum lugar que ela vai viver 500 anos, ao invés do... o Vale do Silício já estipulou que o ser humano vive hoje, nessa geração, 120 anos, né? E lá eles estão estudando para criar tecnologia, para que a gente possa viver mais do que 120 anos. Mas 120 anos parece que já é o padrão, assim, sabe? Tipo, 120 anos é o 70 de hoje, né? Então, assim, tem pessoas que estão a passeio na própria vida, né? E aí essas pessoas, elas estão sempre a passeio. Como elas estão a passeio, elas não se incomodam com muitas coisas, elas não se preocupam com nada, elas têm um empreguinho ali medíocre, vivem uma vida medíocre e estão bem. Quando eu falo assim, vivem uma vida medíocre, eu estou falando sobre as perspectivas do que eu sei que é possível, né, viver. Então é medíocre para mim, porque para elas que estão a passeio na vida, é o satisfatório, é o essencial, é tudo que elas precisam. Elas não precisam de mais daquilo, sabe? Então é isso, ponto, né? Eu fiz até um vídeo esses dias que fala justamente isso. O marido ganha R$ 1.400 e tá feliz da vida, satisfeito, ele provê toda a casa, e a mulher vai ganhar 3.000, como ela é de uma certa religião, ela se sente obrigada a sair do trabalho porque ela não pode ganhar mais que o homem, né? Então você vê como é contraditório? Ela tem um valor, ele tem uma vida que ele se sente bem nessa vida com R$ 1.400 e vive bem pra caramba, e ela tem uma vida que ela se sente, que ela sabe que ela pode mais, ela tem uma potência, né? Ela tem uma potencialidade que já foi descoberta e que ela sabe que ela pode mais. Nesse caso, eles precisam equilibrar. Muito provavelmente ela vai baixar, por conta mais até da influência da religião, ela vai baixar a potência dela e vai viver uma vida infeliz só para ficar feliz naquele casamento. Que estranho, né? Eu vou viver uma vida infeliz comigo para viver feliz no meu casamento. Inclusive essa frase ela é daquele filme Comer, Amar e Rezar, que eu acho que todo mundo tinha que assistir, porque é em busca de si mesma, né? Principalmente nós mulheres, a gente tem que assistir aquele filme, porque ele dá um grito de libertação pra gente, que é o que a gente precisa, é autonomia, é olhar para nós mesmos, independente do universo, a gente tem que olhar pra gente, pra dentro, né? E aí o estado de fluxo, ou flow, e flow é isso, é fluxo, é deixar fluir, né? O estado de fluxo, ele encontra a gente, ou a gente alcança ele, quando a gente se dá conta de que a nossa habilidade alcançou o nosso desafio. Então aí dá um match, né? Dá um casamento, dá uma união que não tem igual. Eu já senti isso em alguns processos, em alguns trabalhos ao longo da minha vida. Então, minha primeira coordenação, eu tinha lá 20 anos, 19 para 20, eu fui coordenadora de atendimento numa central de atendimento que tinha mais de 20 pessoas. Eu me senti ali o ápice. Quando eu consegui me ajustar
Quando eu consegui, sabe, o início foi catastrófico, foi horrível, até porque eu era vendedora externa naquela empresa, então eu brincava muito com todo mundo, eu não sabia, eu sempre fui de ser muito sociável, mas existe um limite de você saber impor respeito, sabe? Eu ainda não sabia direito, então quando eu recebi essa oportunidade de ser promovida, e aí eu fui, foi um caos. E numa outra oportunidade eu vou conversar com vocês sobre isso, porque isso remete à gestão de pessoas. E a gente precisa, enquanto profissional liberal, saber gerir pessoas. Porque saber gerir pessoas é o nosso próximo passo para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso escritório. Ou você vai ser advogado solo a vida inteira, sabe? Tem pessoas que vão querer ser advogada solo a vida inteira, então não vai ter estagiário, não vai ter júnior, não vai ter sênior, não vai ter escritório, né? Vai trabalhar só para ela e só ela com ela mesma. Mas se você quiser crescer e galgar outros passos, você precisa aprender a gerir pessoas. E isso é um tema para uma outra palestra, uma outra aula, um outro curso. Agora aqui nesse caso, eu encontrei meu estado de flow quando efetivamente eu tirei todo aquele ruído da inexperiência, da falta de respeito das pessoas, porque eu mesma não conseguia impor meu respeito. Então eu fui aprendendo, me matriculei em todos os cursos, comecei a falar com um monte de gente, meu chefe que me promoveu me ajudou bastante, me orientou bastante, né, dando umas sacadas assim. E aí eu consegui finalmente encontrar a Fernanda coordenadora, a Fernanda líder. Quando eu encontrei a Fernanda líder, que eu consegui levar a liderança para ter o resultado que eu queria, nossa, aí ali foi o meu primeiro estado de flow, sabe? De eu saber como eu estava, o que eu estava fazendo ali corretamente. O meu segundo estado de flow foi quando eu dei aula pelas primeiras vezes, que também, mais uma vez, eu retirei o ruído, eu aprendi. E quais eram os ruídos da sala de aula? Eu dava aula para pessoas, eu tinha lá. Também tudo nessa época, tá? 19, 20 anos, eu comecei muita coisa na minha vida. Então eu tinha lá alunos muito mais velhos do que eu, e eu me sentia insegura em relação a eles. Eles não, porque entrou a professora. E tirando essa geração de agora, quando entrava uma professora, na época daquelas pessoas, eu tinha 19, de 20 anos, tinham alunos ali de 50, 60 anos. Então, quando entrava a pessoa que era a professora, eles já abaixavam, eles já sentavam, porque eles viam doutrinados, né? Até ali, respeitando o professor, fosse ele quem fosse, né? Então, na perspectiva deles, eu fui extremamente respeitada, acolhida, tudo mais, mas eu não me sentia atenta, sabe? Eu não me sentia assim. Então, eu tive essa dificuldade no início, que são os ruídos, são as interferências. Para mim, eram mais pessoais do que profissionais, e aí eu consegui deixar fluir. E aí, na advocacia também, teve alguns casos que aconteceram, que foram aqueles casos bem emblemáticos, que eu consegui entrar no fluxo. E é sobre esses casos que eu quero conversar com você agora. Se você parar para pensar, eu quero que você faça uma revisão na sua cabeça, lembrando que o estado de fluxo é o estado onde a sua habilidade se encontra com o seu caso concreto, e aí você consegue fazer o que precisa ser feito. Eu quero que você me diga agora, faça uma visita, né, na sua cabeça e me diga qual foi o momento que você se sentiu assim nesse estado de fluxo, nesse estado de flow. Quando foi que efetivamente você se encontrou com essa sensação de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, do jeito certo? Entendeu? Então, pensa aí, faz uma revisita. Visitou? Encontrou? Agora eu quero que você pense quando você chegou nesse ápice, né? Quando você sentiu esse momento em que você não está sentindo o tempo, você não está vendo o tempo,
Eu falei para vocês no início que pode ser em qualquer ponto da vida, tá? Num casamento, num relacionamento qualquer, numa conversa com uma amiga, né? Se você às vezes para conversar, você tá ali no fluxo, né? Você nem percebe que o tempo passou. Você tem aquela satisfação, aquele enaltecer do seu eu maior. Quando você sente isso, essa satisfação, esse enaltecer do seu eu maior, a gente está buscando a clareza para que você possa replicar o estado de flow na sua cabeça, na sua vida. Você precisa ter clareza, entende? O estado de flow não é algo intencional, ele acontece quando tem que acontecer. Mas intencionalmente você pode criar um ambiente mais propício para você conseguir alcançar esse estado de flow. E como é que você faz para criar esse ambiente mais propício, né? Você tem que parar, encontrar esse estado de fluxo, de concentração total. Nesse estado de concentração total, pegar aquele caso concreto, olhar para ele, e aí você vai, olhando para ele, encontrar as suas habilidades mais adequadas para trabalhar com ele. Então, quando você revisita o seu estado de flow, você tem, por exemplo, quando eu estava na sala de aula, quando eu estou em sala de aula, quando eu estou ministrando palestra, é o momento que eu me sinto mais plena na vida, é esse. Eu poderia de verdade largar tudo que eu faço para fazer só isso, só dar aula, só fazer palestra, só fazer cursos. Eu poderia, por quê? Porque o meu estado de plenitude ele é tamanho que eu poderia me satisfazer só com isso. Mas lembra que eu já falei para você que eu sou uma pessoa multipotencial, eu não consigo, eu sou inquieta, eu não consigo ficar restrita a uma coisa só. Então, como eu me permito fazer várias coisas, e eu aconselho você a se permitir também fazer várias coisas, para você se encontrar no mundo, se eu fosse uma pessoa de uma única coisa, esse seria o momento de eu falar, olha, tá aí. Onde o meu flow é maior é na sala de aula. Então, olha, eu vou fazer aulas, eu só vou viver disso. E aí eu viveria plena e feliz, porque assim, você consegue, nesse ramo meu de desenvolvimento humano, sim, você consegue, como professor, ganhar bastante dinheiro, tá? Mas aí você tem que ter umas estratégias, você tem que ter uma forma de trabalho, você tem que encarar isso como uma carreira mesmo. Tem gente que não encara, tem professor que encara como hobby, ganha como hobby e depois reclama que ganha mal, né? Mas na verdade faltou estratégia de gestão de carreira, entendeu? Então, assim, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, a advocacia tá difícil. Eu falo, mas tá difícil para quem? Para quem que a advocacia tá difícil? Ah, Fernanda, você não sabe, é lógico que tá difícil. Gente, o mercado inteiro ele tá colapsado, o mercado inteiro tá tenso, o mercado inteiro tá pesado. Mas tem gente ganhando dinheiro, inclusive advogado. Entendeu? Então, assim, tem bastante caso acontecendo agora, casos inéditos. A jurisprudência nunca esteve tão viva e tão, né, latente, porque ela está se fazendo agora. Agora é como se fosse antes, a vida nossa vai ser antes e depois de Covid. Entendeu? Antes e depois de Covid. Por quê? Porque com o Covid, o direito era um. O direito se fazia de tal forma, se perfazia de tal forma. Agora, após Covid, o direito é outro, completamente diferente. As leis não mudaram efetivamente, né? Algumas sim, outras não. Mas o direito é outro agora. E a gente precisa ficar muito atento a essas nuances, essas mudanças do direito. Por isso que essas aulas são tão importantes, da jornada da advocacia. Por isso que elas são tão fundamentais. Porque a partir de agora você tem referências para você entender que é você dentro da roda de capoeira, né?
para você entender que é você no movimento, entendeu? Porque enquanto você não compreende que é você no movimento, que é você na roda de capoeira, você vai vivendo a sua vida assim intensa, você vai vivendo a sua vida assim sem muitos referenciais, sem muitas razões. E isso pode deixar a sua advocacia mais medíocre, mais pobre, porque você ainda não enxergou com clareza quem é você no movimento da sua advocacia, né, Clério? Quem é você no movimento da sua advocacia? Você entrou na pergunta certa. Quem é você no movimento da sua advocacia? Quando a gente compreende quem é a gente no movimento da nossa advocacia, as coisas rendem, as coisas fluem mais, entendeu? As coisas fluem muito, muito mais. Por isso que é importante a gente, então, enxergar dentro do nosso universo quando foi que a gente sentiu aquele estado de flow, quando foi que a gente sentiu aquele estado de gozo perfeito, aquele estado de fluxo, de fluir. O tempo passou e a gente nem percebeu. Quando foi que você sentiu isso? Fernanda, eu senti no caso X. Ótimo. Então, você sentiu no caso X. O que você fez ali, você, advogado, pessoa, fez ali que te fez sentir isso? O que você fez naquele momento que você teve aquele caso concreto que te fez sentir isso? Ah, eu sentei, liguei uma música e comecei a escrever. Ou, eu comecei a pensar um dia antes nas possibilidades desse caso e quando foi na hora eu sentei na frente do computador e não coloquei música nenhuma e comecei a escrever. Ou, eu sentei com um colega e comecei a discutir o caso com ele e ali depois eu só rascunhei, minha secretária, meu estagiário foi lá e fez a petição. Entendeu? Você vai encontrar o que foi o gatilho, né? O que foi o estopim, quais foram as formas que você teve até você chegar no caminhar, até você chegar aqui, até você chegar a sentir esse estado, essa plenitude, esse fluxo fluir sobre você, né? Então você vai chegar e vai fazer esse pensamento, esse raciocínio para que você tenha um desenvolvimento maior e melhor. Experimenta fazer isso. Olha para o caso concreto, olha para as suas habilidades e foca no momento atual. São 3 os pilares do fluxo, do flow. Momento atual, você tem que se concentrar no momento atual. O caso concreto, qual é o caso concreto? Suas habilidades, o que você sabe fazer. Uma tática que eu uso nos meus casos, né, da advocacia, eu aprendi até com o Dr. House, que é uma série de médico, né, que é aquele médico maluco. Maluco ele não tem nada, mas enfim. E ali você vê o estado de flow dele, quando ele tá desenhando ali no quadro, ele tá ali. Então, nos meus casos mais pesados, nos meus casos mais complexos, eu pego um quadro, né? Antes eu tinha uma lousa mesmo, hoje eu tenho papéis, né? Folha sulfite, pode ser, tá? Se tiver cartolina, melhor, porque quanto maior a visão que você tiver do todo, melhor, tá? Então eu pego o quadro e aí eu escrevo todas as possibilidades, é como se fosse um mapa mental mesmo. No centro você põe o objeto, né? O pedido. Então no centro você coloca o pedido e depois você faz as ramificações sobre as possibilidades desse pedido, sobre as possibilidades do caso concreto, entendeu? E aí quando você faz isso, faz essas ramificações, você automaticamente já começa a desenhar também a contestação, porque você tem que trabalhar sempre dentro da perspectiva da sua parte e da parte contrária, para você não ser pego de surpresa, né? A pior coisa é quando o advogado acredita que a causa já está ganha. Porque quando você acredita que a causa já está ganha, você é que nem aquele motorista que está chegando em casa. Conheço o caminho. E aí você desliga o cérebro e vai. E aí você não percebe que naquele dia colocaram uma lombada
na sua rua e você vai lá e sofre um acidente bobo porque você não estava atento, porque você achou que já sabia tudo, entendeu? Quando a gente acha que sabe demais, quando a gente acha que sabe tudo, esse é o maior, além de ser arrogante, é o maior sinal de burrice. Porque você pode ser especialista nessa área, você pode já ter visto de todos os tipos de casos, mas nenhum caso, escuta bem, nenhum caso é exatamente igual ao outro caso. Nenhum. Porque o ser que está ali é outro ser. A realidade daquela pessoa, daquele cliente, é completamente diferente da realidade do outro cliente. Então, muito cuidado com essas ações prontas, repetidas, que a gente vai lá e faz, e elas caem na malha fina das decisões já repetidas, né? E aí o juiz pode usar aquele copia e cola dele e você chega lá no tribunal, você não vai ter nem meios de resolver isso, porque a sua petição já é tão repetida, batida, que chegando lá, bateu lá, ele volta, porque não tem subsídio para sustentar lá em cima, entendeu? Então, eu fiz o mapa mental, eu coloquei o caso concreto, as ramificações dos pedidos, das possibilidades desse pedido, das possibilidades contrárias a esse pedido, das defesas, né, da contestação, e aí automaticamente eu começo a colocar as questões que estão relacionadas à forma como eu enxergo esse caso concreto. Aí você consegue desenhar nesse caso concreto a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, a sua forma de trabalhar. Você consegue ter um meio objetivo real para que você tenha um deslanche, né? Para que você consiga desempenhar o seu trabalho de maneira mais coerente, mais profissional, mais absoluta. Tá bom? Faz isso por hoje. Hoje o nosso exercício é esse. O estado de flow é aquele estado no qual você consegue fluir de tal forma que você não vê o tempo passando, você não vê as coisas acontecendo, a fome não te persegue, o sono não acontece, porque você está num estado de êxtase, né? Então, eu quero que você, primeiro, anote qual foi na sua vida. Vamos trabalhar com a advocacia? Então, qual foi na sua advocacia o caso que você sentiu que tinha o domínio total do assunto e do resultado, do assunto e das suas habilidades, sabe? Você tinha ali o caso concreto e você tinha suas habilidades e você conseguiu implementar tudo ali. Qual foi o caso no qual você conseguiu enxergar isso realmente fluindo, acontecendo? Escreve isso. E aí depois você vai escrever, junto com esse caso, você vai escrever, pode ser no mapa mental, tá? Então, caso aqui no meio, aí você ramifica, você começa a escrever qual foi dessa ramificação, qual foi a chance que você viu, que você enxergou, das possibilidades do que você efetivamente fez. Aí você começa a escrever o que você fez, quais foram as habilidades, as competências que você desempenhou nesse momento. Por exemplo, nesse caso concreto que eu entrei em flow. Então, o caso concreto era X, aí eu entrei em flow porque eu fui flexível, eu consegui criar várias estratégias. Eu entrei em flow porque eu fui criativa, eu inovei, eu criei uma tese que ninguém tinha ousado fazer. Eu entrei em estado de flow porque eu fiz várias pesquisas e isso me satisfez. Eu fiquei feliz porque eu estava embasada juridicamente. Então, assim, justifica o seu estado, sabe? Justifica as suas habilidades. Quais foram elas e o que aconteceu, né? E aí, depois que você justificar isso, procura enxergar o padrão para que você consiga replicar nas suas próximas ações. Entendeu? Principalmente para você ter êxito nas próximas ações, mas muito mais do que o êxito, porque o êxito, lembra que a nossa atividade de meio, é lógico que a gente sempre quer ganhar, né? Mas a nossa atividade de meio, tá? Então, assim, muito mais do que o êxito do resultado fim, né? Da
sentença, da ação, a gente tem que ficar satisfeito com o nosso trabalho. Entendeu? Eu fui lá, defendi com unhas e dentes e fiz isso e fiz aquilo outro e aí deu certo. Então, caso concreto, minhas habilidades, como eu trabalhei e incluí essas habilidades efetivamente nesse caso concreto. E aí, quando eu desempenho e enxergo as habilidades efetivas nesse caso concreto, tudo bem, Ludmila? Eu consigo ter resultados efetivos que me fazem crescer, que me fazem evoluir. Entendeu? Então, a partir de agora, você tem como fazer essa mensuração. Para quem chegou agora na live, volta depois, ela vai ficar salva no IGTV, volta depois e faz o exercício que eu passei para vocês, porque é um exercício de clareza que vai te dar chances de você mergulhar na sua advocacia, mergulhar na sua potencialidade, na sua vocação e fazer você alcançar os resultados que você merece, os resultados que você almeja. Entendeu? A partir de agora você tem essa chance, essa oportunidade clara e nítida. Então vamos fazer por onde, né? Então, Fernanda Ferreira na jornada da advocacia reverbera comigo. Obrigada, gente, obrigada. E procura entrar em flow hoje, tá? Procura exercitar hoje.